Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre formação econômica do Brasil. Hoje, a gente chega no momento de aprofundamento de aspectos que nós já estudamos nas aulas anteriores. Nós encerramos na aula passada o estudo da obra Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, e que é a obra clássica nos cursos de formação econômica do Brasil, mas o Celso Furtado, ele contém ali no texto dele argumentos, questões que são motivos de várias controvérsias e divergências. E uma dessas controvérsias é sobre o século XIX. Como a gente vai discutir nessa aula, caracterizar o período entre o fim do ciclo do ouro, mais ou menos da década de 1780, até o auge do café, caracterizar como um período de prostração econômica, de decadência, como o Celso Furtado caracteriza, isso pode ser digamos, rejeitado quando a gente observa o volume de desembarque de africanos escravizados no Brasil nesse mesmo período. É o período de maior desembarque de africanos escravizados no Brasil, o que leva uma série de autores contemporâneos a destacar que se trata não de um período de prostração e de decadência, de longa crise econômica, mas, ao contrário, um período de crescimento, de desenvolvimento, de modernização. E aí, para embasar a aula de hoje, eu trouxe um texto de dois colegas da UF, o Luiz Fernando Saraiva e a Rita Almico, chamado Raízes Escravas da Modernização Capitalista no Brasil. É um texto que eles publicaram em vários eventos, debateram em várias ocasiões. Eu retirei aqui o texto publicado no 18º Seminário de Diamantina, organizado pelo CEDEPLAR, na cidade mineira de Diamantina, é um texto de 2019, portanto é um texto muito recente. E o que os autores fazem aqui eles recapitulam o conjunto de visões, de interpretações sobre o período, mostrando os limites dessas interpretações e sugerem uma nova agenda de pesquisa. Então, é um texto muito interessante porque é um texto aberto. Eles apresentam as visões, as interpretações do período, mostram os limites delas. A partir desses limites, eles mostram evidências que suportam, que apoiam a tese que eles tentam defender, que é a tese, e que eu acredito que defendem com competência, que é a tese de que no século XIX a gente observa um período de modernização capitalista no Brasil em função do avanço da escravidão. Então, o avanço da escravidão, que está conectado com o avanço da economia capitalista mundial, produz um processo de modernização capitalista no Brasil. Então, para esses autores, o capitalismo no Brasil ele nasce com braços escravos. Então, essa é uma hipótese, e eles deixam muito claro no texto que é uma hipótese para ser desenvolvida adiante, mas eles trazem um conjunto de evidências aqui que me parecem muito relevantes para a gente discutir no nosso curso. Então, o ponto de partida é, como eu já disse, esse período do final do século XVIII, começo do XIX, é um período de prostração, como diz o Celso Furtado, ou de crescimento. Essa é uma contradição. E, se a gente observar os dados do desembarque de africanos, esse é um gráfico que já estava na aula retrasada, que era a aula sobre o problema da mão de obra. A gente observa que o Brasil disparado a partir do final do 18, começo do 19, quem mais recebe escravizados, e na comparação com os períodos anteriores, esse é o período que o Brasil mais recebe escravizados.
Então, essa é a questão que a gente precisa entender. Por que ocorre isso e o que isso engendra? Percebe? Não é um desembarque em um ou outro ano, é no período inteiro e com uma tendência de crescimento. Inclusive, nos últimos 20 anos de desembarque de escravizados, um desembarque ilegal. Então, as classes dominantes brasileiras estavam agindo na ilegalidade, estavam cometendo crimes, poderíamos dizer assim, porque tinha uma lei que proibia o desembarque de africanos. Então, qual é o sentido disso? Essa é a questão. Por que que isso foi uma necessidade? E o que que isso gerou? É isso que a gente vai tentar discutir na aula de hoje. Então, primeiro ponto, a hipótese do Saraiva e da Rita Almico é o seguinte: a Revolução Industrial, isso, gente, é um aspecto decisivo para entender a evolução do capitalismo e a formação do capitalismo brasileiro. É perceber o seguinte: a Revolução Industrial produz uma mudança estrutural na história econômica. Tá? A Revolução Industrial produz, para o que nos interessa aqui, a expansão do mercado mundial e, na expressão do Saraiva e da Rita, no mercado mundial em contornos cada vez mais capitalistas. Me parece que há uma expansão do mercado mundial genuinamente capitalista a partir da Revolução Industrial. Porque, veja, é diferente do mercado mundial do período das grandes navegações até o século XVIII, que era uma expansão motivada não por uma revolução na produção de riquezas. Como vimos no estudo do Caio Prado Júnior, era uma expansão baseada no desenvolvimento do comércio, mas não da produção. E o que acontece com a Revolução Industrial é uma ruptura nos processos produtivos, o que engendra essa expansão violenta do mercado mundial. Então, daí se segue que passam a ter regiões, isso no mundo inteiro, tá? Mas que vale para o Brasil, regiões integradas a esse mercado mundial. Como assim? Como fornecedoras de itens, de produtos que atendiam a demanda oriunda das transformações geradas pela Revolução Industrial. E essa integração dessas regiões é baseada, no caso do Brasil, com exploração do trabalho escravo. Então tem a linha do argumento, portanto, até aqui tem a Revolução Industrial, expande-se o mercado mundial, integram-se regiões diversas no Brasil, essas regiões passam a explorar cada vez mais trabalho escravo, o desenvolvimento de economias regionais, economias regionalizadas, leva então a uma acumulação de capital em algumas regiões, leva ao transbordamento das riquezas geradas com um braço escravo. Então, a integração de algumas regiões produzindo itens com um braço escravo, essa riqueza produzida ela se transborda, ela transbordamento não é uma expressão dos autores, é uma expressão minha, mas a ideia dos autores é que essa riqueza ela é compartilhada, ela não me fugiu bem a expressão, distribuída para outros setores, o que leva a um processo de modernização. Vamos ver o que significam esses outros setores. Então, na expressão dos autores, entendemos que a escravidão e a mão de obra africana escravizada promoveram processos de modernização capitalista no Brasil no século XIX, graças à riqueza gerada e uma série de encadeamentos. Então, a riqueza gerada produz um conjunto de encadeamentos que constitui um processo de modernização capitalista. Pois bem. E aí os autores resgatam dois livros muito importantes da historiografia tradicional, historiografia econômica tradicional. O primeiro é o Wilson Cano. Wilson Cano, ele estuda a concentração industrial em São Paulo. E aí o Wilson Cano tem uma teoria de que o complexo agroexportador paulista, especialmente, claro, vinculado ao café, permitiu o arranque e a liderança de São Paulo no processo de industrialização. Então,
a liderança de São Paulo, que fica visível no século XX, tem como origem, tem como raiz o desenvolvimento do complexo agroexportador, ou seja, café para exportação. Então aqui o Wilson Cano utiliza a teoria dos encadeamentos, que a produção do café engendra uma série de outras atividades encadeadas ao café. Tá? Então o café tem um aumento de produção, um desenvolvimento da produção dentro das porteiras, isso se encadeia para fora das porteiras das fazendas. E para os autores que a gente está estudando, o mesmo argumento do Wilson Cano pode ser generalizado para outras regiões do país. Digamos assim, os limites da interpretação do Wilson Cano é que ele está focado em São Paulo. Mas o mesmíssimo argumento, a ideia de que complexos agroexportadores se encadeiam com outras atividades, pode ser generalizado em outras regiões do país. Como vamos ver com o caso do algodão, tabaco, açúcar, enfim. E quais são esses processos de modernização? Como que o complexo agroexportador engendra esses processos? Quais são esses encadeamentos? O primeiro, produção de alimentos para abastecer os envolvidos na atividade principal. Segundo, a modernização dos sistemas de beneficiamento, produção e acondicionamento do produto principal, como, por exemplo, fabricação de máquinas e outros artigos. Isso aqui são expressões dos autores, tá? Terceiro, a modernização dos sistemas de transportes, armazenamento para reduzir os custos. Quarto, encadeamento, o desenvolvimento comercial e financeiro para montar, expandir e abastecer as unidades produtoras, ou seja, desenvolvimento de um capital comercial e de um capital bancário para financeiro e bancário para montar e expandir, como eu disse. O crescimento dos núcleos urbanos, que centraliza atividades ligadas ao produto principal e, ou seja, centraliza a ideia de, como a gente está falando de complexos agroexportadores, é um tipo de economia do campo, do meio rural. Mas essa economia do meio rural precisa passar pelo núcleo urbano para ser comercializada, por exemplo. Então é disso que se trata. E políticas públicas, locais, provinciais ou imperiais de estímulo à produção. Aqui só a questão de nomenclatura, a partir da república as províncias viram estados e o império vira o ente federal. Bom, então esses seriam os encadeamentos teóricos que o complexo agroexportador gera na região do entorno, digamos assim. E aí o que eles vão dizer é que o Brasil do século XIX, isso é uma expressão de um outro autor, era diverso e desigual. Então não dá para analisar o Brasil do XIX apenas a partir do café, apenas uma análise, digamos, sudeste-cêntrica, tá certo? Não dá para pensar o Brasil do XIX assim, porque era um país de dimensões continentais e portanto, reduzi-lo ao Centro-Sul, a São Paulo, ao café, é uma opção, digamos, que limita o entendimento do que está acontecendo ali. E o outro autor que eles resgatam dessa historiografia tradicional é o Wilson Suzigan, que tem um livro também muito famoso, que o Wilson Suzigan diz o seguinte: o desenvolvimento industrial no Brasil no século XIX pode ser explicado como resultado do crescimento da produção industrial, induzido pela expansão do setor exportador. Então, o desenvolvimento do setor exportador é que induz a produção industrial, gera um desenvolvimento industrial no Brasil no século XIX. Bom, e aí um ponto muito interessante do texto é quando os autores sistematizam algumas controvérsias, tá? Algumas discordâncias entre os estudiosos da história econômica brasileira. Uma primeira controvérsia tem a ver com o Celso Furtado, que nós estudamos, e com Caio Prado Júnior. Os dois são defensores da tese do sistema colonial, ou a ideia de que os rumos da economia colonial e da economia brasileira do 19 são rumos determinados por fora, determinados de fora para dentro, determinados pela demanda dos países, de países estrangeiros.
e já desenvolvemos essa ideia bastante aqui. Isso seria a base teórica para as formulações industrializantes e nacionalistas exaradas dos estudos cepalinos, ou seja, as teses do Caio Prado Júnior e do Celso Furtado são fundamentais para a industrialização por substituição de importações que a gente observa a partir dos anos 1930, 40. Ou seja, como uma estratégia de desenvolvimento, a industrialização é claramente estimulada, certo, por essas interpretações desse tipo do sistema colonial. E uma controvérsia em relação a isso é a ideia do império pluricontinental. Os autores mais famosos são o Fragoso e o Florentino, que tem o Arcaísmo como projeto, que é o livro deles, que vão enfatizar que a dinâmica econômica brasileira ela é definida não pelo que de fora para dentro, mas é definida pelo próprio mercado interno. Tá? E aí, mas para eles, a interpretação deles, segundo os nossos autores, ainda é marcada pelo signo do atraso ou do arcaísmo, acerca dos limites da sociedade e economia luso-americana a partir do século XVIII e as consequências para o nosso desenvolvimento subsequente. Ou seja, a ideia-chave, como que eles divergem da ideia do sistema colonial, dizendo que o sentido, se é que é possível dizer que existe um sentido para a colonização e para a economia do século XIX, não é um sentido que vem de fora para dentro. Tá certo? O próprio dizer que é um império pluricontinental é que o Brasil fazia parte de um império e, portanto, não existia, o que não dá o tom do que aconteceu não é apenas o latifúndio, a monocultura baseado na exportação. Isso é um aspecto, mas existem, mas a renda gerada aqui dentro circulava e tinha uma rede interna de abastecimento, de subsistência, que, segundo eles, era muito mais importante do que simplesmente o binômio agricultura de exportação com trabalho escravo. Enfim, mas é um debate muito extenso, tá? Que não é o meu objetivo aqui desenvolver, eu nem teria capacidade para desenvolver, porque, como vocês sabem, o meu lugar de fala é da economia, eu não sou historiador, toda a minha formação acadêmica é na economia, e esse é um debate historiográfico quente, tá? Então não é a minha praia, eu não tenho capacidade de desenvolver e nem é o objetivo aqui, tá? E segundo tipo de discordância que existe sobre o século XIX, os autores apontam 4 visões, tá? A visão clássica do Celso Furtado, olha, século XIX, cenário de crise, de prostração econômica, o açúcar nas Antilhas impediu o desenvolvimento robusto das regiões açucareiras no Brasil, gera a crise do açúcar a partir do século XVII, o exaurimento das extrações de ouro gera o desenvolvimento, a involução econômica de partes importantes do Brasil e faltava um produto forte que ligava o Brasil, que fosse capaz de ligar o Brasil nas cadeias de comércio internacional. Isso ficou muito claro, já desenvolvemos isso bastante, especialmente na parte 4 do livro do Celso Furtado. Uma segunda visão do Roberto Simons e do Caio Prado Júnior, e no Caio Prado Júnior ele usa o conceito de renascimento agrícola, é caracterizar o século XIX como um período de crescimento e diversificação econômica. Um outro autor contemporâneo a nós, o Jobson Arruda, demonstra, segundo Saraiva e Almico, um espetacular crescimento nesse período do século XIX e diversificação das exportações coloniais, predominantemente ligado ao mercado externo. O que essa segunda visão tem em comum? A ideia da hegemonia, digamos assim, do mercado externo, tá? Do que vem de fora para dentro, mas reconhecendo que há um período de crescimento e não apenas de crise, de prostração, como afirma o Furtado. Uma terceira visão ressalta
que é a visão própria dos autores que eu mencionei anteriormente, do arcaísmo, ressalta, não só deles, mas deles inclusive, ressalta a maior autonomia e importância do mercado interno brasileiro ou colonial frente às demandas externas. A ideia do predomínio de atividades de subsistência e abastecimento. Então, para explicar o Brasil colonial e o Brasil império, não basta, e na verdade enfraqueceria a explicação, a ênfase na relação com o mercado externo. E uma quarta visão, que me parece ser a visão que os nossos autores vão, digamos, mais incorporar, é a ideia de segunda escravidão. Destaca o aumento dramático na entrada de cativos, na entrada de africanos escravizados. Seus autores partem de uma interpretação da economia brasileira do século XIX, marcada por uma maior complementariedade e integração ao mercado mundial via escravidão. Então, essa quarta visão, a escravidão assume um lugar destacado na explicação. Ou seja, a escravidão é o que leva, é o que explica o sentido do que estava ocorrendo naquele período, vinculado com o mercado mundial, com uma integração ao mercado mundial. Então, esse é um conceito muito importante, tá? Que nós não desenvolvemos até aqui e acho que vale a pena a gente se concentrar um pouco neles. Então, o que é essa tese da segunda escravidão? E segunda escravidão por quê? A partir de 1780, tá? A partir da década de 1780, quando o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro deixam o que eu chamei de onda, né? A onda do açúcar e a onda do ouro deixam de estar no auge, já estão na fase de retração. Com a retração dessas ondas, a escravidão no Brasil estoura, a entrada de africanos escravizados. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Publicado inicialmente em um artigo de Daily Thomas de 1988, a ideia central de que a escravidão na América, e não somente no Brasil, tinha estreita relação com a expansão da economia capitalista via Revolução Industrial e com a generalização do consumo de produtos tropicais pelos europeus. Isso ganhou espaço entre os estudiosos da área. Então, vejam, como eu já mencionei aqui, a Revolução Industrial é um momento chave, é uma ruptura violenta, e a partir dali que se segue essa tese da segunda escravidão. Então, essa ideia é uma atualização de Eric Williams, no livro Escravidão e Capitalismo, de 44, que mostra como se relacionava a expansão do capitalismo europeu com a escravidão nas Américas, indo mais além do seu papel na acumulação primitiva, mas mostrando essa integração no próprio processo de reprodução do capital. Importância das regiões escravistas. Qual seria essa importância? Aumentar drasticamente a oferta de produtos de consumo de massa, notadamente o algodão dos Estados Unidos, o açúcar cubano e o café brasileiro. Então, reparem, o ponto aqui é o seguinte, nas teses do sistema colonial, a escravidão e a exportação de produtos agrários tinha um papel de contribuir para a acumulação primitiva europeia, do capitalismo europeu. Ou seja, permitir a acumulação primitiva, originária, no capitalismo europeu. Aqui eles estão dizendo que não só para a formação do capital, mas também para a própria reprodução do capital. Ou seja, o capital, a reprodução do capital, ele precisa, para se reproduzir, que existam assalariados de um lado, que existam matérias-primas de outras, e que essas coisas se engendram no processo que garantem a produção do capital. Isso continuamente é a própria reprodução. E aí a ênfase deles, então, por que no algodão? Porque o algodão do sul dos Estados Unidos é necessário para a indústria têxtil, especialmente inglesa. O açúcar
e o café são produtos energéticos. Tanto o açúcar, que produzido especialmente em Cuba, não só, tá? Mas e o café brasileiro são produtos que permitem à classe trabalhadora, à imensa maioria da população, uma dedicação maior ao trabalho. Então essa que é a ideia. Ou seja, inclusive a generalização do consumo de café no século XIX se deve a isso. O café ele entra na cesta de consumo das famílias americanas e europeias e, portanto, aumenta a demanda pelo café, o que aumenta o preço, que permite o desenvolvimento da produção cafeeira no Brasil. Então, mas isso então entra como esses produtos entram como elementos necessários para que o capital nos países centrais se desenvolva, se reproduza. E aí, bom, então considerando isso, o que está acontecendo no Brasil? Ocorrendo o que os autores chamam de formação das economias mercantis escravistas regionais. Então, em várias regiões do país ocorre a formação de economias mercantis, ou seja, economias vinculadas à venda e com trabalho escravo. Então, o primeiro ponto, aqui na coluna da esquerda, é o seguinte: no processo de construção do Estado Nacional Brasileiro, no nosso processo de independência, segue uma discussão muito extensa e profunda sobre a escravidão. Tá? Era a formação do Estado Nacional está baseado nesse debate sobre escravidão. E a manutenção da escravidão era uma das poucas moedas coloniais, ou seja, expressão do Ilmar Matos. Ou seja, o que significa isso? A classe dominante colonial tinha um poder de barganha que era a manutenção do trabalho escravo. A manutenção da escravidão passa a ser a exigência dos setores dominantes das diversas capitanias, que depois se transformam em províncias. E segue aí um pacto pela escravidão. Alguns autores dizem que a unidade nacional se constituiu através da escravidão, através desse pacto pela escravidão. É isso que unificava as classes dominantes gaúchas, as classes dominantes paulistas, mineiras, baianas, pernambucanas, maranhenses, paraenses, enfim. É isso que garantia uma comunhão de interesses e, portanto, permitia uma unidade nacional. E o que é muito curioso é que mesmo personagens importantes da época e que eram, em tese, favoráveis ao fim da escravidão, pelo menos nos discursos, etc., na prática, assim que o processo de independência se efetivou, renunciaram a essas intenções contrárias à escravidão. Portanto, o que revela, e aí os autores citam vários personagens importantes da nossa história, que renunciam a essas intenções anti-escravistas, o que é muito interessante. E, no fim do século XVIII, começo do XIX, como a gente viu, uma expansão da atividade econômica leva a um recrudescimento do tráfico de escravos. Então, esse que é o ponto, tá certo? Ou seja, as classes dominantes brasileiras tinham esse pacto pela escravidão, é isso que os unificava, e quando ocorre a integração das regiões brasileiras ao mercado mundial, o recrudescimento do tráfico de escravos é quase uma consequência natural, tá certo, dessa dinâmica. E durante os 300 anos em que perdurou o nefando comércio, metade dos cativos veio para o Brasil nos últimos 70 anos da vigência do tráfico. Ou seja, o Brasil ele recebeu mais ou menos, aproximadamente 4 milhões de escravizados, de africanos, desembarcaram no Brasil. Do começo da escravidão ao final. Desses 4 milhões, em 350 anos de desembarque, metade, 2 milhões, vieram nos últimos 70 anos, que é esse período que a gente está estudando. Então, deve ter alguma relação muito forte com a atividade econômica aqui dentro. Por quê? Vejam, a importação de escravizados não tinha uma outra função.
era uma função econômica, como já discutimos ao longo do nosso curso. Então, se era uma função econômica, atuar como mão de obra, atuar como força de trabalho, portanto, isso é um indício, um sinal muito forte de que havia uma expansão também da atividade econômica no Brasil. E aqui os autores então começam a mostrar algum conjunto de evidências para defender a tese que eles estão defendendo. Primeiro, mostrando a distribuição da importação dos escravos para a América nesse período, 1780 a 1850. Na verdade, aqui vai até 1870, né? Reparem que o Brasil é uma particularidade. Tá? O Brasil ele recebe mais de 2 milhões de africanos escravizados. E repare que a América Espanhola não recebe nem 1 milhão, a América Britânica, etc., recebe muito menos, e a América do Norte recebe 300 milhões. Então, veja, tem alguma coisa acontecendo no Brasil. E a hipótese desse pacto pela escravidão vinculado com a expansão da atividade econômica é uma hipótese realmente forte. E para onde que esses escravos estavam chegando? Aqui é a distribuição da importação dos escravos por regiões no Brasil. Então, aqueles 2 milhões 113 mil estão chegando aonde? Aqui tem a separação entre portos do Centro-Sul, Bahia e Norte da Bahia. Tá? E reparem que dos 2 milhões 113 mil, 1 milhão 314 chegam no Centro-Sul. Tá? Então, a grande massa de escravos importados, e essa palavra importados é esquisita, né? Mas a grande parte dos escravos raptados na África chegam nos portos do Centro-Sul do Brasil. A maior parte desses escravos foi trazida, então, para essa região, particularmente para o Porto do Rio de Janeiro, e foi empregada também, em sua maioria, na cafeicultura, que rapidamente se alastrava pelo Vale do Paraíba como a principal atividade econômica do novo país. Então, vejam, como já conversamos, o café ele se expande pelo Vale do Paraíba Fluminense no primeiro momento e depois vai para o estado de São Paulo. E tem um autor que diz que o café, na verdade, é o negro. Há uma vinculação muito estreita entre expansão da cafeicultura e expansão da escravidão. Mas o que os autores, então, levantam tudo bem, apesar da cafeicultura ser a principal fonte que atraía o tráfico de escravizados, a parcela de escravizados que vai para outras regiões do país não é insignificante. Veja, vão 1 milhão, se a gente somar aqui da Bahia e norte da Bahia, vão 800 milhões de escravizados. 800 mil, né? 800 milhões, não, 800 mil escravizados. É uma magnitude ainda assim muito importante, muito significativa. Não é equivalente ao que chega para a cafeicultura, mas é muito significante. Qual é a evidência que eles trazem que isso é importante? Comparando com outros lugares outros países inteiros da América. Então vejam, a economia brasileira periférica em relação às fontes de financiamento, investimento e produção, passou a receber demandas por produtos específicos e ressignificados. Demandas vindas de fora, gerando um fluxo de recursos que alterou o perfil das economias agroexportadoras, estimulando o desenvolvimento de setores até então pouco ou nada desenvolvidos. A partir da Revolução Industrial, os padrões de consumo e o comportamento dos mercados consumidores europeus, primeiramente, e dos Estados Unidos, posteriormente, seriam modificados e passariam a exigir um volume de mercadorias cada vez maior por parte das regiões produtoras. Para esse maior volume de produção, mais braços escravos eram necessários, portanto, maior o volume também de escravizados. Então, o nexo causal do argumento dos autores é a Revolução Industrial passa a transformar os padrões de consumo dos mercados consumidores,
portanto, a demanda se modifica, isso incorpora regiões que passam a produzir atendendo essa demanda, e essa produção estimula a incorporação de escravizados. Então, esse é o nexo aqui causal que os autores estão sugerindo. Os produtos primários, então, eles passam a ser, aqui, há uma expressão muito interessante para os autores, que os produtos primários eles se transformam em commodities, transformam em mercadorias negociadas internacionalmente. E são insumos para a produção ou alimentos para a população, como já conversamos. Então, aqui embaixo tem os 4 produtos principais exportados do Brasil, na ordem aqui de baixo: o algodão, tabaco, o café e a cana-de-açúcar. E repare, aqui a comparação aqui em cima, a tabela comparando as exportações do Brasil, tirando o café, como que eram magnitudes importantes. Veja, aqui os autores comparam as exportações de açúcar e algodão no Brasil com as exportações totais dos países da América do Sul. Então vejam, o Brasil exportou, o que o Brasil exportou de algodão e de açúcar é muito maior do que as exportações, por exemplo, da Bolívia, totais, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru. Repare que nos primeiros anos, só a exportação de açúcar ou de algodão brasileiro é maior do que as exportações da Argentina, totais. Para se perceber como que, apesar do café ser o principal produto brasileiro e etc., como o Celso Furtado enfatizou muito bem, e outros autores, mas não dá para negligenciar o que está acontecendo em outras regiões do Brasil. Não dá para ter uma análise do 19 focada no São Paulo, porque a exportação de algodão, só de algodão no Brasil, é muito maior do que a exportação do Chile, da Colômbia e de outros países. Então, é alguma coisa que exige uma atenção. Só vou destacar aqui o caso do algodão. O caso do algodão nos parece peculiar, por ser esse produto voltado para o mercado internacional. E, ao mesmo tempo, atender à demanda do mercado interno, que cresce e se diversifica cada vez mais, materializada, de um lado, pela protoindústria, ou seja, uma indústria em formação, conforme estudo pioneiro desse autor. E de outro, pelo crescimento do número de fábricas têxteis no Brasil, ainda na primeira metade do século XIX. Esse crescimento industrial será ainda mais intenso na segunda metade do 800, como tratado por diversos autores e conforme veremos daqui a pouco. Então, reparem, o que nossos autores estão enfatizando existia uma indústria, um desenvolvimento de indústrias têxteis no Brasil que demandava o algodão feito internamente. Então, nem todo o algodão era para exportação. Portanto, qualquer interpretação que foque exclusivamente nas relações agroexportadoras e desconsiderem a dinâmica interna são explicações, no mínimo, insuficientes para entender a dinâmica de formação do capitalismo brasileiro. E aqui, veja, as evidências que eles vão trazer é o seguinte. Em primeiro lugar, reparem, aqui é a concentração de mão de obra escrava, segundo os dados do Recenseamento Geral do Império de 1872. E aqui no mapa, quanto mais forte é a cor, maior é o percentual de escravo na população, tá? E aqui tem 6 camadas, tá? De 6 níveis. Quanto mais vermelho escuro, maior é o percentual de escravos. Reparem no mapa que algumas regiões são as regiões que concentram o maior percentual de escravos. Reparem, desde o Rio Grande do Sul, Oeste Paulista,
Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, sul da Bahia, Recôncavo Baiano e ali em cima, Maranhão, ao norte, né, Maranhão. Podemos perceber dois pontos principais, mas apesar de ter essa concentração, reparem, existe uma dispersão grande. Boa parte do país tinha uma população de escravos acima de 15% da população. Podemos perceber dois pontos principais na expressão dos autores. A disseminação da posse dos cativos, como traço característico de nossa nacionalidade, dado pela dispersão da propriedade escrava em todas as regiões do país, e a grande concentração escrava em alguns espaços que estavam ocupados pelas atividades agroexportadoras. Então, vejam, tem boa parte do Brasil tem uma disseminação imensa da posse de escravos, o que caracteriza a nossa nacionalidade, o nosso ser brasileiro. E aqui a gente está falando de Brasil já, de império. O ser brasileiro ele está vinculado com o ser proprietário de escravizados. Esse é um ponto decisivo, me parece aqui. Porque, veja, está muito disperso isso. O segundo ponto que é a concentração em algumas regiões, como eu já mencionei, que são regiões, não são, e não é uma coincidência, são regiões agroexportadoras. No Brasil, tanto no sul do país como no nordeste, levando em consideração suas dimensões continentais, várias culturas utilizaram mão de obra escrava e promoveram desdobramentos para a urbanização, industrialização e modernização do serviço, além de aparelhamento financeiro através de redes pessoais e fundação de bancos regionais e agências bancárias de bancos da corte. Então, reparei, no interior do país, fora da corte, fora de Rio de Janeiro, ocorre um processo de modernização, um desdobramento da riqueza gerada nessas atividades agroexportadoras. E agora os autores vão dar evidências desse processo. Por exemplo, naquele mapa de percentual de escravizados, eles plotam aqui as bolinhas verdes no mapa, que são a quantidade de indústrias têxteis em cada região. E reparem como que as bolinhas ocorrem onde tem maior concentração de escravizados. Os dados ficam mais claros quando percebemos que, das 130 fábricas identificadas, fábricas têxteis que produziam têxteis, mais de 63% se localizavam em municípios com uma proporção de escravos nos quartis superiores, acima de 15% da população. A média da população escrava nas cidades que possuíram esse tipo de indústrias foi de 18%. Então, as cidades, a correlação que eles estão apontando, cidades que desenvolveram mais indústrias eram cidades que tinham maior percentual de escravizados. E, uma informação muito importante, parte significativa dessas primeiras fábricas foi fundada por comerciantes envolvidos direta ou indiretamente em atividades ligadas ao comércio de escravos. Já conversamos também no curso que os mais ricos eram os comerciantes. E os comerciantes, o que eles faziam com essa riqueza? Parte dessa riqueza se transbordava, eles investiam em outras atividades. Aqui, por exemplo, atividades da indústria têxtil. Uma outra evidência dessa modernização vinculada com a escravidão: os bancos. Os principais bancos foram formados em regiões agroexportadoras. E aqui tem um detalhe que é o seguinte: já está bem documentado que o Brasil teve um insuficiente desenvolvimento bancário. Tá? Isso é claro, comparado com outros países da América Espanhola, teve um insuficiente desenvolvimento bancário. Mas, ao mesmo tempo, tinham fontes de financiamento diversas, que não passavam necessariamente pelos bancos. Por exemplo, tem vários estudos que mostram o papel das santas casas, da igreja, como intermediadora financeira, como concedendo crédito, etc. Então, justamente pela existência de amplos canais de crédito pessoal,
Então, não o crédito necessariamente à produção, crédito pessoal. O desenvolvimento de bancos é um poderoso indicativo do transbordamento do capital ligado à agroexportação para atividades urbanas e de origem mercantil. A maioria dos bancos brasileiros teve a sua origem nesses estratos mercantis, e poucas foram as instituições bancárias brasileiras que, no século XIX até as primeiras décadas do século XX, se dedicaram ao financiamento industrial e ou rural. Então, veja, o que os autores estão dizendo? Poucos foram os bancos que se dedicaram ao financiamento industrial. Então, os bancos financiavam o quê? Atividades diversas. Com qual capital? Ligado à riqueza agroexportadora, dos setores agroexportador. Um exemplo que eles trazem no texto, que é muito impressionante, não só porque eu morei em Campos do Goytacazes, é o seguinte: eu morei, antes de morar em Niterói, morei 4, 5 anos em Campos, no norte do Rio de Janeiro, que era a principal polo produtor de cana-de-açúcar no Brasil, do final do século XIX. Campos, 32% da população de Campos era escrava, em 1872, que é a data desse censo. E, numa cidade do interior, distante da capital, foram criadas 3 instituições financeiras, o que é um negócio impressionante para uma cidade não era nem capital de província, porque em São Paulo, Salvador, Recife, eram capitais de províncias. Mas Campo dos Goytacazes não. Mas o que tinha ali? Um núcleo agroexportador riquíssimo, que, portanto, isso que explica o surgimento dessas 3 instituições financeiras. Um outro indicativo muito interessante é do que se chamava na época de privilégios industriais, que hoje a gente chama de patentes. Ou seja, os autores eles coletaram e mapearam os registros de patentes daquela época. Portanto, ligados patentes de diversos tipos. Ou seja, e as patentes, hoje em dia, são um indicador muito importante de progresso técnico, de modernização tecnológica, de sofisticação produtiva. As patentes indicam processos de modernização e desenvolvimento econômico mais sofisticados que apenas a implementação de maquinária e tecnologia estrangeira, mas sim um desdobramento autônomo desse. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: o industrial, num primeiro momento, ele importa um determinado maquinário, utiliza esse maquinário e, nesse processo de aprendizado na utilização, vão surgindo novas invenções a partir daí. E essas novas invenções, os inventores ou os capitalistas, que não são a mesma coisa, evidentemente, tá certo? Eles requisitam o registro dessa invenção, que é o que está chamando aqui de privilégio industrial ou patentes. Então, reparem que também está vinculado com regiões produtoras, regiões agroexportadoras que utilizavam trabalho escravo. E a tabelinha aqui mostra a evolução do número de patentes concedidas no período, e os autores desenvolvem no texto vários detalhes a respeito disso muito interessantes. E o que eu queria deixar destacado é que esse é um indicativo importante dessa modernização. Certo? O Brasil não era apenas um imenso celeiro agroexportador, era também, mas também tinha uma atividade inventiva importante, o que dá alguma ideia de um processo de modernização, de conformação de uma sociabilidade propriamente capitalista. Então, essa é uma evidência que me parece muito importante. É isso. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Acho que esse é um texto muito rico, traz muitos insights, muitas indicações interessantíssimas para a gente seguir pensando na formação da economia brasileira. E para a gente possa
formar um senso crítico um senso crítico com mais profundidade sobre, de fato, o que estava acontecendo na formação da economia brasileira. Tudo bem? Então, eu agradeço vocês e até o próximo vídeo.